Do Senhor, povo de Deus, meus amigos aqui do YouTube, mais uma manhã com Cristo. Que Deus abençoe seu dia, abençoe seu trabalho, abençoe sua casa, sua família, sua vida, né? Mais um dia que fez o Senhor e estamos aqui firme e forte, porque o nosso Deus, ele é fiel. Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim: E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, né? Havia ali uma reunião, os filhos, né, de Deus, os servos do Senhor estavam ali reunidos, também estava no meio, ali juntinho, Satanás, né? A Bíblia diz, né, a palavra do Senhor, que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar, ou seja, não está ali nos observando, todo o tempo ali atento, né, a uma falha nossa, a um deslize, né, para que possa entrar na nossa vida, destruir, nos tirar da presença do Senhor, nos tirar do foco, do propósito, enfim, matar, roubar e destruir, porque é mérito do inimigo, né? Querer desfazer as obras de Deus. Mas o que é de Deus e o Senhor, ele tem limite para tudo, né? Ele sabe até onde deve provar a pessoa, né? Permitir certas provações na nossa vida. Ele sabe, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe até onde a gente suporta, né? Porque ele permitiu o inimigo entrar na vida de Jó, né? E tirar tudo que Jó tinha. Mas o Senhor, ele já conhecia, ele já sabia que Jó tem estrutura para aquilo. Ele sabia que Jó ele não ia perecer naquela situação, né? Então ele não nos prova além do nosso limite, além das nossas forças. Ele não dá um fardo, né, que é para nos matar. Não, ele não dá um fardo para nos matar, né? Se ele nos entregar algo, né, se ele permite a gente passar por algum tipo de aflição ou colocar algo em nossas mãos para a gente fazer para Jesus, é porque ele sabe e nós vamos ter estrutura, né, para suportar aquilo, né? Então ele resolveu provar Jó, né, porque Satanás ele quis dizer, né, porque é método dele, né, é método dele querer colocar dúvida, né, em tudo, é método dele querer colocar o seu dedinho, né, nas coisas de Deus, né, mas sabe que é para perder, né, e ele quis dizer que Jó só era fiel, só era aquele homem porque ele era abençoado financeiramente, né, porque ele era rodeado de bens. A Bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era rico financeiramente e ele também era rico em Cristo, porque ele era uma pessoa que cuidava da vida espiritual dele, né? Ele era uma pessoa do bem, ele era uma pessoa que aconselhava quem precisava, né? Ele era uma pessoa que também cuidava da sua família, né? A Bíblia vai dizer que enquanto os filhos dele se reuniam, se banqueteavam, faziam aquelas reuniões, né, em seus lares, estava Jó na madrugada oferecendo holocausto a Deus por cada um deles, ou seja, ele era atento, né, à vida espiritual dos seus filhos. Enquanto os filhos estavam lá se banqueteando, estava ele em vigilância, né? Em vigilância, pedindo a Deus pela vida dos seus filhos, né? Enquanto ele era um homem zeloso pela sua família, na área também espiritual, né? E assim o Senhor permitiu, né, que Satanás tocasse no que era de Jó. E ali foram chegando as notícias, né, de destruição, de morte dos filhos. Foi chegando só os mensageiros com a notícia, né, de destruição, de morte. E simplesmente o que Jó tinha foi se acabando tudo, né. E Satanás, ele tirou tudo que ele tinha, os filhos, recursos, né, e achou que seria pouco ainda, né. Ele disse, não, é porque ele tem saúde, né? Ele tem saúde. É porque ele está com saúde, né? Então, como é que ele não vai? Aí o Senhor permitiu que ele tocasse também na saúde de Jó, né? Ele disse, toca na saúde dele, toca no físico, mas a alma dele, a vida dele a mim pertence. Ou seja, Deus permite certas coisas na nossa vida, né? Ele permite certas provações na nossa vida, mas ele também dá limite ao inimigo, ele dá limite, eu tenho um limite, eu só permito até aqui, porque eu sei que até aqui você vai suportar, né? Você vai suportar. Ou seja, ele estava ali dizendo, a vida dele é minha, e você não vai tocar na vida dele, não, a vida dele é minha, você pode tocar no que ele tem, que é matéria, mas a alma de Jó é minha, ou seja, ele estava ali colocando um limite, né? E assim como nós sabemos, né, ele sofreu aquela enfermidade, né, foi cometido de lepra, e grande foi o sofrimento de Jó, né, juntamente com a dor da perca, né, dos seus filhos, né, porque bens materiais a gente adquire, mas a família, né, o que a gente ama, filho, esposo, pai, mãe,
né? É uma perca que dói, né? Uma perca que dói. Mas na Bíblia vai dizer aqui no versículo 20 que Jó ele não atribuiu falta alguma ao Senhor, ele nem como é que se diz, pecou contra Deus, né? Ó, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus, né? Ele diz, ó, no sai do ventre da minha mãe, né? E no tornarei para lá. Ou seja, ele estava dizendo que tudo era de Deus, né? Tudo era do Senhor, e o Senhor deu, o Senhor podia fazer o que quisesse, né? E com certeza Jó não estava entendendo o processo, porque às vezes a gente passa por tantas coisas que a gente diz, meu Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso, né? Eu não sei o que estou passando, né? E quem não conhece a nossa vida, geralmente quer dar suas opiniões, né? Como os amigos de Jó ali, durante esse processo, os amigos de Jó se revelaram quem ele era, né? Veja que no processo, o Senhor, ele permitiu a perca, mas ele permitiu também muitas pessoas mostrarem suas caras quem eram, né? Porque a gente só conhece quem está conosco, irmãos, é na hora da aflição. Nós só conhecemos quem gosta de nós, quem verdadeiramente é amigo, né? Quem nos quer o bem, quem nos ama, né? Quem nós somos, né? Não por interesse, quem nós somos, é na hora da dor, é na hora que a gente está necessitado de alguma área, né? E chegar alguém ali e dizer assim, eu vou te ajudar, se não puder ajudar financeiro, eu vou ajudar em oração, eu vou dar uma força, né? Dar uma palavra, né? Mas, enfim, durante esse processo, o Senhor foi como se ele tivesse assim, mostrado, passou a abrir do leque assim para Jó, né? E mostrou quem eram os amigos dele, porque eles viviam ali, arrodeados, né, perto de Jó todo o tempo todo, sabia que ele era, né, mas a única coisa que eu acredito, né, que a gente dá a entender que a única coisa que aqueles amigos se interessavam em Jó era o que ele tinha, né, era o que ele tinha, porque não conhecia quem era ele, né, o caráter dele, né, a pessoa que ele era, né, dá a entender que eles não, como é que se diz, não se importavam em conhecer Jó, quem realmente ele era, né? E ali eles começaram a querer atribuir a situação de Jó como se fosse um pecado, né? E o Senhor estava ali, como é que se diz, provando Jó por conta do pecado, né? A justiça, né? Justiça de Deus sobre a vida de Jó, porque Jó tinha pecado. E Jó sabia, ele estava com a consciência limpa diante de Deus. O importante é você estar bem diante de Deus, porque não adianta a gente querer agradar as pessoas, não, irmãos. Nós temos que agradar o nosso Deus, ele nos conhece, ele conhece a intenção do coração, ele conhece a mente da gente, né? Então, tem coisas que a gente passa, não é pecado, não, viu? Não é pecado. O ser humano, ele passa por muitos processos, né? O ser humano, ele vive essas aflições, que na Bíblia vai dizer que o justo passa pela mesma aflição que o ímpio passa. A diferença é que quem tem o conhecimento de quem Deus é, através da sua palavra, a gente sabe que passa por luta, mas Jesus está conosco, né? A gente tem aquela confiança que Deus está no controle, que Deus está conosco, né? E que durante o processo há sempre sim um objetivo, né? Um propósito. E a gente vai entender que Jó sofreu bastante, né? Até a própria mulher, né? Disse, renega esse teu Deus e morre, porque viu que o homem estava num estado, né, decadente, né? A enfermidade tinha tomado de conta do corpo, aquele doía, né? Com certeza ele se coçava muito, também para relatar que ele se coçava com o caco de telha, né? Que o hálito dele era podre. Então era uma pessoa que estava morto-vivo, né? Ele só tinha a vida mesmo, né? O fôlego de vida, mas a parte física dele, né? Estava acabada. O homem estava enfermo, né? Numa situação que só Deus para manter mesmo realmente aquele homem com vida, porque a mulher vê aquela luta, né, que estava passando, e a gente muitas vezes atribui a esposa de Jó como uma pessoa, né, que não tinha temor, né, mas a prova que Deus permitiu foi para Jó, né? A Bíblia relata que foi para Jó, que o Senhor queria, o propósito era com a vida de Jó. Porém, a esposa perdeu também seus filhos, né? Perdeu também, né? A sua vida estava de uma forma e de repente foi se acabando tudo e perdeu seus 10 filhos. Então ela estava sofrendo. Ela não tinha estrutura, né? Mas Deus permitiu a mulher dele ali em vida, né? Porque Deus une, né? Deus une casais, propósito, né? Deus une, irmãos. A família é de Deus, o casal é de Deus, né? Então Deus permitiu que a esposa dele ficasse com vida, né, que passasse a acompanhar juntamente com ele aquele propósito, quem sabe para
para poder ensinar algo para ela também, né? E Jó disse assim como fala uma louca, fala tu, mulher. Ou seja, ele não estava entendendo aquele processo, mas ele aceitou, né, passar por aquilo. Ele confiou que o Senhor, ele tinha uma razão, né, para permitir aquele sofrimento na vida dele. Ele passou por tudo aquilo e ele não atribuiu. No decorrer do texto, né, a gente vai entender que chegou momentos da vida de Jó que ele se questionou, ele amaldiçoou o próprio nascimento, que é natural, nós somos humanos, né, vai ter dias que a gente vai estar realmente, muitas vezes falando coisas, né, falando alguma coisa, né, pelo momento, mas Deus não bota isso em conta, porque conhece a área que é a carne, né, a carne que é afligida. Deus não colocou isso em conta, mas viu que ele era um homem que estava mantendo ali seu coração em Deus, né, a sua mente em Cristo, apesar dos pesares. E nós conhecemos bem o final dessa história, que o Senhor, ele recompensou a Jó, né? Ele recompensou as percas de Jó. Deus tem recompensa para aquele que é fiel. Deus tem recompensa para aqueles que se permite Deus trabalhar durante o processo. Então, o que eu digo para você nesta manhã, olha, não conheço o seu processo, cada um tem o seu, né? Mas adore a Deus nesse processo. Adore a Deus nesse processo. É possível sim adorar a Deus no luto, na falta de dinheiro, né, na falta de condição financeira. É possível adorar a Deus na hora da enfermidade, é possível, porque Jó está aqui nos ensinando que é possível, né? Foi com dor, mas ele adorou. Foi na perca, foi sem entender, mas ele adorou, né? Ele adorou, ele diz, olha, tudo é teu, Senhor. Eu nasci nu, eu não nasci sem nada, e eu vou voltar para ti sem nada também, porque a gente não leva nada dessa terra, né? O que a gente leva é Jesus na nossa vida, nosso coração, né? Então, Jó adorou. Adore a Deus no teu processo, viu? Não se aperreie, não. Como é que se diz? Não queira fugir do processo, tá? Permita que Deus trabalhe na sua vida, permita que, para que esse processo não seja mais longo, né? Então, tudo tem um tempo determinado, e assim como o Senhor permitiu um processo na vida de Jó, ele também colocou o limite para o inimigo. Ele diz, tu pode tirar tudo, né? Mas na alma dele, né? A vida dele é minha, Deus colocou um limite, então Deus sabe até onde ele vai, ele sabe até onde você suporta. Só que não fuja do processo, aceite o processo, passar por ele, aceite e peça a Deus para que você adquira, que você consiga adquirir o entendimento que ele quer que você adquira, porque durante esse processo foi também uma experiência para Jó, né? Jó, a gente não sabe, irmãos, o que é que Deus planeja, mas Deus escolheu Jó para mostrar para nós hoje que é possível adorar ele em todas as aflições, né, da vida que a gente passa, né? Que Deus permite a gente passar, mas ele passa conosco. Então, nesta manhã eu quero te dizer que Deus é fiel, e tudo que você perdeu durante o processo, o Senhor vai restituir em dobro. Você crê que Deus vai restituir em dobro? Você crê? E Deus também, como é que se diz? Mostrou que é possível a gente amar quando não é amado, né? É possível a gente fazer o bem quando a gente recebe o mal, porque os amigos de Jó, né, eles julgaram Jó porque não conhecia, né? Porque realmente quem está de fora não entende o processo, né? Fala o que quer, né? Só que Deus não gostou, Deus, ele não se agradou do que aqueles amigos falaram de Jó, né? Ele não se agradou, né? Jó não levou em conta não, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor falou que não ia aceitar as orações dos amigos de Jó. Se Jó orasse, pedisse por eles, né? Aí Jó foi orar. Jó podia ter orado pela vida dele mesmo, né? Mas ele preferiu orar pela vida dos seus amigos. E aquele que tem amor ao próximo, aquele que faz o bem, ele é recompensado, né? Recompensado. Nosso Deus, ele vê todas as coisas, né? Ele conhece, né? O importante é a gente permanecer firme em Cristo, crendo que ele sabe o porquê permitiu, né? E ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu, ele vai restituir, ele vai te dar em dobro. Somente seja fiel ao Senhor, somente adore a ele no processo, não fuja do processo, não queira, porque às vezes a gente
a gente acha que o melhor é a gente fugir, né? Fugir, a gente quer sempre fugir, quer sempre dar um jeitinho, né? De sair daquilo ali, quer sempre dar um jeitinho. Mas quando Jesus diz assim, tu vai passar um processo porque eu estou permitindo, não tem como a gente fugir, não. É melhor a gente aceitar, né? E perguntar a Deus o que é que Ele quer, né? Extrair da gente no processo. Porque Jó, ele... todas as qualidades que o Senhor citou, quem ele era, né? Mas Jó, no final, ele diz assim, ó, eu conhecia Jesus de ouvir falar, mas agora hoje eu vejo. Ou seja, tinha mais de Deus, né? Tinha mais de Deus. Quanto mais você passa, né, por processo, dói, mais você sai com experiências novas, né? Você sai mais convicto, mais firme na fé, né? Você sai assim por cima, que Jesus é maravilhoso, né? Deus deu honra a Jó, viu? Deus não deixou Jó envergonhado, não. Deus não deixou o nome dele cair por terra, não, porque quem Deus prova, Deus também dá vitória. E no processo de Jó, teve dor, teve perca, teve choro, mas em todos os momentos o Senhor era com ele. Ele também é contigo nessa luta, Ele é contigo nesse processo, tá bom? Você fica firme com Cristo, confie no Senhor, que já deu tudo certo para a honra e a glória dele. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.